Estamos aqui para mais uma edição do nosso Papo dos Anjos, do nosso podcast. Eu, Bruna, e a Fernanda. Gente, voltamos. E antes da gente começar as nossas perguntas mega fáceis, né? Eu vim falar pra você mesmo, que fica aí, ó, na tela do Instagram, rolando a tela, sem fazer quase nada, né? Que você faz alguma coisa no Instagram, mas que não segue a gente ainda, não tá por dentro de tudo que acontece no nosso colégio. As fotinhas que as mamães ficam babando lá, né? Então, se você não segue a gente no Instagram e também se inscreve no YouTube, porque aí você consegue ver os nossos podcasts que são sempre maravilhosos. É isso aí. E hoje o nosso tema é meio ambiente. Temos convidadas super especiais que eu vou apresentar para vocês. Temos aqui a Ana Carolina Roma. Ela é engenheira ambiental e também é mãe da Clarinha e do Bernardo, alunas aqui da Educação Infantil. Temos também, olha só, um bom filho a casa torna. Vocês já conhecem a nossa Bianca. Ela é uma excelente apresentadora também. A Bianca do marketing aqui do nosso colégio. E ela também está muito dentro do tema, né? Porque ela é criadora da Saboaria Natural Caipora. Falei tudo certo. Isso aí, tá Chique. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos começar com as nossas perguntas. Agora sim, vamos começar com as nossas perguntas, né? Vamos começar com a Carol. Vamos começar com a definição de sustentabilidade, né? A gente queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro agradecer o convite, agradecer estar aqui. Eu que vim, na verdade, igual a Bianca, né? Eu tenho filho aqui, mas eu estudei aqui já desde o ensino da educação infantil até o ensino médio também. Escolha que minha mãe teve para mim e eu tive também para os meus filhos. E ontem, quando eu recebi as fotinhos deles lá na frente, com aqueles cartazinhos, eu fiquei apaixonada. E sabendo da Patrícia, né, a professora do Bernardo, ela ensinou meio ambiente para eles ontem. E, querendo ou não, ela ensinou sustentabilidade na linguagem deles. Eu digo que sustentabilidade é uma definição muito variável. Sustentabilidade para Fernanda pode ser uma coisa, para Bruna pode ser outra. Mas a gente sempre vai ter o pilar do meio ambiente e da sociedade nisso. Eu estava conversando com a Bianca quando eu vim aqui conversar sobre como seria esse podcast, sobre a primeira definição de sustentabilidade que a gente teve em 1987, no relatório de Brundtland, Nosso Futuro Comum, quando já tinha aqueles tratados internacionais, e ele falava sobre recursos, investimento e tecnologia. Em 1987 se falava em tecnologia inserida na sustentabilidade. E a gente chegou aqui em 2024 com uma tecnologia muito avançada e sem usar em prol do meio ambiente. Eu acho que a sustentabilidade é algo que ainda falta muito, mas eu acho que a gente ter um meio ambiente que seja saudável para todos, em sociedade, em economia, onde eu não estou falando em natureza, eu estou falando em uma cidade bem construída, bem gerenciada, que olhe para todos que estão nela e que cada um olhe para o outro. Eu acho que a sustentabilidade é esse equilíbrio entre as pessoas e das pessoas com o meio. Com os animais, com todos os elementos que a gente tem. Eu acho que sustentabilidade envolve tudo isso. Que remete para a gente também a questão de meio ambiente, né? Que a gente acha que meio ambiente é só natureza, né? Estava falando com meu filho chegando aqui, eu falei assim, B, você sabia que meio ambiente é tudo? Ele falou que meio ambiente era carro, era prédio, era o bicho, era a árvore. E realmente, meio ambiente é tudo, né? Eu acho que é um conceito, assim, também muito amplo, igual sustentabilidade, totalmente ligado um no outro. E que já vem de 1980 e a gente fala, né? A gente está em 2024 e a gente só tem evoluir e a gente não evoluiu, a gente precisa evoluir agora. Como a Carol falou, assim, o consumo faz parte da vida, isso é coisa de ser humano, daqueles que se importam com o meio ambiente, daqueles que não se importam, e não é um jogo de soma zero. No final, eu não vou... Eu acho que o trabalho, para mim, da sustentabilidade, né, da gente preservar esse meio ambiente, é mais uma questão de retardar o fim. Porque quando a gente leva o ambientalismo ao extremo, a gente começa a ver o ser humano de uma forma ruim. A gente começa a ver o ser humano como uma espécie de fungo que habita a Terra e a gente começa a pensar em exterminar esse fungo para que a gente tenha uma Terra intocada.
E aí, nesse ponto, a gente começa a questionar. A gente começa a questionar a criação de Deus. E para que teria um planeta se ele não pudesse ser usado em vida, né? Então, eu acho que vai muito por esse fim. Porque eu acho que tudo que é material, ele tem início, meio e fim. Então, a nossa vida tem início, meio e fim. Os astros, né? A gente não fala as estrelas vão explodir. O Sol já está tendo algumas explosões. Eu acho que, assim, a Terra também é esse caminho. E o que a gente tem que fazer? Tentar retardar esse processo de desgaste que a gente tem. E não simplesmente querer viver num ambiente utópico, onde a gente não tente, porque é impossível, mas não produzir nenhum resíduo, né? Que é igual a caipora. A gente fazia o máximo para reduzir. Então, as embalagens eram de vidro. A gente priorizava papel, papelão. Só que a gente também, sendo pequena empresa, porque quanto maior, mais descarte a gente tem. Mas mesmo a gente sendo pequena empresa e priorizando essas questões, a gente tinha descarte de material também. Então, o que a gente compra vem de correio, a gente usa meio de transporte. Então, a gente tem as embalagens também que não tem como a gente zerar ali 100%. E quando você é pequeno, então, às vezes você tem menos condições de conseguir algumas, vamos supor, as embalagens mesmo. Às vezes a gente tinha dificuldade por ser pequena empresa. Então, mesmo numa empresa que a gente buscava a sustentabilidade, tanto assim para o meio ambiente como para o corpo, né, a gente tinha esse uso de recursos mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tentar equilibrar e reduzir esses impactos até a gente chegar ao fim, porque assim como a gente, né, a gente vai chegar no nosso fim também. E não é por causa disso que eu descarto a medicina. Ah, não vou me cuidar porque eu vou morrer. Ah, não vou cuidar do meio ambiente porque uma hora ele vai acabar. Mas é a gente trabalhar dessa forma consciente e séria, né? Não achando que é viver num mundo utópico de não usar nada e voltar nos primórdios, sei lá, não sei o que as pessoas imaginam quando elas falam disso, né? E a Carol, desculpa. E a Carol falando do Bernardo, né, da tia Patrícia. Ontem também a gente viu, a Kira também viu, né, eles fazendo tipo uma passeata. Não era uma passeata. Saíram da educação infantil, foram lá na frente no jardim para colocar os cartazes e eles cantando a musiquinha. Eu lembro que a musiquinha ficou na minha cabeça e na cabeça da Ida. A gente ficou cantando. E eu acho que é de pequeno que se aprende, né, isso, ser trabalhado no colégio, como já né, educação infantil, ensino fundamental 1. Estão trabalhando aí essa semana a questão do meio ambiente, né, da questão da sustentabilidade. Eu acho isso muito bacana. E também não só de pequeno que se aprende, mas também os exemplos que as crianças têm na própria casa, né, dos pais, né, muitas vezes a gente vê, às vezes coisa pequena, entre aspas, né, se o pai vai e joga um papel de bala no chão, a criança vai seguir aquele exemplo, né, e ela também estudando isso, trabalhando isso no colégio, ela vai falar pro pai, pra mãe, não mãe, não é legal, o meio ambiente chora, assim, que eles falam na linguagem deles, o meio ambiente fica dodói, que não sei o quê, então acho isso... O Bernardo, ele me fez passar uma meia vergonha, não era vergonha, que ele foi uma coisa séria, né, na verdade, a gente fala que a vergonha não era vergonha. Atravessando a rua, aqui na calçada do colégio, veio um senhor jogou uma garrafa. Ele cutucou o senhor. Carol, isso me fez lembrar. Ô moço, não pode jogar no chão, não. Ai, meu Deus. É igual assim, na minha época, minha mãe, tipo, isso não era educação ambiental, era educação mesmo. Tipo, você não jogar as coisas no chão. A minha mãe falou a mesma coisa, que um dia eu tava com a minha babá, a gente entrou no ônibus, e ele jogou um negócio no chão do ônibus, e eu falei, Paulinha, aquele homem é muito imundo e sujo pra todo mundo ouvir. Então a gente passa vergonha. Mas eles que estão certos, né? As pessoas que fizeram o que estavam erradas. Isso aí. Mas a gente vive num mundo que as pessoas estão fazendo essas coisas e parece que é a coisa mais normal do mundo, né? E aí quando você vai corrigir, parece que você que tá errado. E as crianças estão aprendendo certo. A gente aprendeu errado. Eu lembro quando eu tinha menos idade, né? Porque pequena ainda sou. Eu jogava papel de bala na rua. Eu devia ter uns 10, 11 anos, gente. Jogava, tá? Chupava bala, jogava na rua. Aí a minha irmã uma vez falou, Fernanda, pelo amor de Deus, joga na sua bolsinha, deixa na sua bolsinha. Chegando em casa, joga no lixo. Olha o que você tá Simples fazendo. Assim, né? Não é legal, que não sei o quê. E olha que ela já era mais velha que eu. E aí eu comecei a fazer isso. Eu chegava em casa, jogava tudo lá no lixo, mas deixava o papelzinho de bala
na bolsa. É um caminho sem volta, né? Você põe a mão no bolso, tem lixo. Põe a mão na bolsa, tem Não, lixo. e a gente mas- vê as outras pessoas fazendo, eu sou totalmente expressiva. Eu vejo uma pessoa jogando lixo no chão e falo, gente, pelo amor de Deus, que isso? Qual a necessidade disso? Gente, né? Guarda! Claro que você não vai guardar uma garrafa de 2 litros, né, de Coca-Cola. Você vai arrumar um jeito ali, joga na lixeira, né? Mas, assim, um papelzinho de bala, né? Não custa nada pra você guardar. É uma dificuldade também, assim, muitas cidades, essa questão do lixo no ambiente urbano mesmo, né? A minha cidade mesmo, a gente tinha que andar metros até encontrar a próxima lixeira, né? E aí você com uma garrafa de Coca-Cola, como que faz? Eu levaria pra casa e usaria de garrafa de água. Mas a pessoa que já não tá disposta a fazer, acaba descartando em qualquer lugar. Gente, se ela joga um papelzinho de bala no chão, ela vai jogar uma garrafa também. É assim. Agora, assim, um ponto muito bacana que a Carol falou, e pegando um gancho com o que a Bianca falou, foi a questão desse equilíbrio, né? A gente entender essa preservação do meio ambiente como uma harmonia, um equilíbrio entre tudo que está aqui, né? Como o Bernardo bem falou, tudo, né, é meio ambiente. E a Bianca citava, né? Eu lembrei do Gênesis mesmo da criação, quando Deus ele criou o homem, a natureza, ele criou para viver em harmonia, em equilíbrio, né? Ele criou a natureza para o homem, para que o homem, cuidando dela, fosse servido dela. E aí, quando a gente vê, a teologia fala, né? Dentro do pecado original ali, desse rompimento do homem com Deus, o homem também quis romper com a criação, ao ponto de que isso que nós vimos, né? Vemos desse lixo que é jogado no chão, em pequena e grande escala, é esse rompimento do homem com a criação também, que foi feita para ser cuidada por nós, para que possa também nos servir. Sim. Realmente, eu acho que esse equilíbrio faz essa ponte. E eu estava lembrando agora, uma vez na faculdade, 10 anos atrás, eu estava num simpósio e a gente produziu um documentário sobre comunidades quilombolas. E aí, a gente arrumando lá o projeto, tinha uma parte, assim, que era a conclusão, que era o mais importante, e aí os professores preparando a gente para apresentar aquela parte ali. E tá, chegou o dia, a gente lá esperando a visita do mestre, que ia chegar lá para analisar o nosso trabalho, né? Aí tá, a gente apresentou tudo que os professores tinham falado, né? Aí o cara virou e falou assim, olha, que a gente falou muito de resgate cultural, né, desses povos quilombolas. E aí, chegando lá, ele falou assim, olha só, interessante, mas a gente só não pode esquecer que resgate cultural não é você querer viver no passado ou querer impor que essas comunidades, elas vivam como no passado, né? E assim, eu falei, cara, ninguém no colégio falou isso, ninguém na faculdade falou isso, e esse cara lá, aquele dia, me abriu a cabeça. E aí depois, quando você encontra com outras questões, você fala, isso que aquele cara queria dizer naquela época. Tipo, não tem como a gente voltar a viver no passado. Ou querer que os outros, porque às vezes a gente acha que a gente está preservando, mas a gente quer impor uma realidade aos outros, né? Então a gente acha que está preservando e não tá. Aí eu lembrei disso, desse simpósio, que esse cara foi o único que falou desse ponto, sabe? Muito bom. E assim, como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? Esse uso consciente dos recursos, essa preservação do meio ambiente. Eu acho que são atitudes simples. Eu acho que a gente é muito consumista, né? E a gente precisa ser consumista em alguns pontos, né? Muito dos que hoje é vendido é para durar muito menos tempo do que se durava antes. Mas a gente não fica sem celular. A gente não fica sem essas partes, sem essas questões. Mas eu acho que a gente pode pensar até quando a gente precisa, se está no momento de trocar, ou eu só vou trocar porque o novo comprei tem 4 meses, só que já mudou a versão, vou comprar outro novo. Será que vai fazer tanta diferença assim? Eu acho que é o modo de pensar, eu acho que é o modo de agir. A própria ação do Bernardo, eu acho que é uma maneira, que eu acho que é educação. A educação básica que você tem de casa misturada com a educação ambiental, né? Eu acho que você se educar dentro desse ambiente. O equilíbrio, eu acho que é uma coisa que é muito complicada da gente alcançar. Porque a gente, às vezes, na sua maioria, né? A gente olha muito para si.
a gente não consegue ver o equilíbrio do que está à nossa volta. A gente olha primeiro para si, para depois olhar para a nossa volta. Por isso que o equilíbrio é tão difícil. Então, eu acho que olhar para as duas frentes. Você não tem que deixar de olhar para você, mas você também tem que olhar para quem está contigo. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir aplicar a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade é você pensar no outro. É você pensar no que está à sua volta. É você pensar não só em pessoas, mas em coisas. E nas futuras gerações também, né? Exatamente. Mas eu acho que são coisas pequenas que talvez a gente não faça, né? Lá em casa a gente tem 3, 4 bolsas daquela que compra no mercado, né? Pra você usar para no mercado. Te falo, a gente leva a bolsa pra trazer a compra. Eu também. Toda vez que tá passando lá 300 bolsas de mercado. Aí o Rafael, amor, a gente não trouxe a bolsa. Eu falei, tá lá em casa de enfeite. Dá até tristeza quando a pessoa pergunta, vai querer bolsa? Eu peço pra ela, não queria não, mas esqueci. Mas a gente também tem o triste hábito de usar essa sacolinha para lixo dentro de casa até hoje. Eu sou assim. Eu ia falar Hoje, isso, mas eu né? pensei que só eu que fazia isso. Não, eu- até hoje, porque a gente não tem outra alternativa. É. Se você for pensar no lixo de banheiro, que hoje a gente pode falar que é o rejeito que a gente tem, porque o resto de tudo dá para ser aproveitado. Mas o lixo de banheiro, que é sujo, que é rejeito, a gente como que você não coloca uma sacola no banheiro para poder pegar aquele lixo? Tem coisas que, assim, não tem jeito, mas a gente pode fazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, algumas coisas vai passar, mas o pouquinho que você faz aqui já ajuda. É porque eu já acho melhora. assim, esse estresse também que acontece, o planeta foi feito para suportar, eu acho. É tipo o nosso corpo. Você tá ali, todo dia você tem uma alimentação saudável, aí 3 vezes no mês você vai comer um hambúrguer, vai lá no McDonald's e enfia o pé na jaca, vai lá comer um hambúrguer. Cara, se o seu corpo tá em equilíbrio, você tá buscando equilíbrio, né? E o seu corpo tá ali estabilizado, cara, ele vai lidar com aquilo super bem, ele vai absorver aquilo e beleza. Agora, realmente, se você tá num processo de todo dia como açúcar, todo dia como sei, todo dia, quando o seu corpo tiver um estresse, eu acho que realmente ele não vai ter capacidade de absorver aquilo bem, né? Foi uma coisa até que a gente observou na pandemia, tipo, 15 dias, né? O pessoal sem usar a praia já tava linda. Eu falei, gente, 15 Você dias vê a capacidade da natureza de se de se regenerar. renovar, Então, eu acho que falta um pouquinho também de esforço, né, Ele da tem gente. mais capacidade do que a gente de se renovar. A gente tem mais dificuldade de se renovar do que o próprio meio. Isso. Eu acho. Eu também acho. Também acho. Então eu também acho, pequena. gente. Concordar. Mas é incrível porque quando a gente vê igual o ciclo da água, né? Eu acho incrível a forma como a água vai e ela volta, né? E o problema é que ela volta e a gente joga sujeira, né? Né? É realmente... Gente, joga água na sujeira que a gente vai usar em casa para tomar banho, para lavar nossa roupa, né? É. É umas Gente, coisas sujo que a gente vai usar. bem estranhas isso, né? Deus, ele devolve a água pra gente depois de todo um processo, né? E a gente... E tinha uma tia minha que fazia isso. Ela botava a roupa no tanquinho pra lavar, né? E ficava lá batendo. Parece que tava se espancando, que tanquinho faz isso, né? E aí ela falou assim, não, Fernanda, essa água aqui da roupa, eu vou lavar minha varanda. Aí ela fazia essas coisas. Ela, ó... Meu tio pegava água da chuva. Muito bom, visionário. Ficava lá com as bacias, com os baldes. E eu, meu filho, o que é isso? Ele falou assim, não, que depois eu lavo em alguma coisa. Faz alguma coisa, toma banho. Igual a gente lá no prédio. Aplicando a sustentabilidade. Eu, ó... Lá no meu prédio é sustentabilidade forçada, que a água não chega. Então a gente vai lavando o cabelo, vai coletando no balde e já usa na descarga, entendeu? É legal. Acho que são coisas pequenas, né? Que se a gente for parar pra pensar, a gente consegue mudar aos poucos. Sim. Tem gente que é um pouco difícil, porque cresceu Sim, desse jeito, sim. né? Gabriela, nascer assim, crescer assim, esse pensamento, né? Não vai. Muda um pouco, né? Eu acho que a gente falando em relação também ao meio ambiente, uma coisa mega importante de ser comentada, de falada, é em questão do saneamento básico, né? Que é outro ponto também que merece a nossa atenção, né? Com certeza. Saneamento básico é saúde pública. E a gente exige saúde pública. A gente quer que a saúde esteja bem, mas se o meio não estiver bem... A maioria das doenças é contaminação por água. Você vê essas gastroenterite da vida aí, muitas das vezes é água.
de alimento que você bota no alimento. Criança toma água de chuveiro, né? A criança tem mania de jogar aquela... E eu ficava no chuveirinho, gente, tomava. Da onde tá vindo, né? Toda coisa. Cada semana a criança tá com uma coisa. Gente, nem me fala disso. Uma vez fui pra praia, uma praia aí da vida, que eu nem sei que praia é aquela que a minha tia me levou. Gente, mas tomei tanto caldo, e aquela água. Eu fui bebendo. Que delícia. Gente, de madrugada passei um mal danado. Fui parar no hospital por causa da água. Se você for pensar, a água, ela é o ponto que traz mais doença. A água, o mosquito da dengue se cria na água. Uma gastroenterite, uma questão intestinal, água contaminada. Você comeu um alimento contaminado, que pode ser da água que você jogou na horta, que pode ser do solo que está contaminado, né? Então, acho que tudo envolve água, porque o solo precisa da água. E abaixo do solo tem água subterrânea. Então, a gente tem um processo onde eu acho que a água é a base de tudo. E a gente não sabe o limite que a gente tem. Se a gente for pensar em índices, né? 2% só do que a gente tem de água no planeta Terra é água doce que a gente pode aproveitar. A gente acha que aquilo tudo não, é mar. Mar tem que dessalinizar, tem todo um processo que dá para ser usado pronto, rápido, 2%. E a gente não está prestando atenção nisso. Saúde pública é total meio ambiente, principalmente relacionado à água. Para mim, saneamento é cuidar da água. E a gente joga o esgoto aonde? Na água. Pois é. E tratamento de esgoto, né? Que a gente viu que no Brasil não é tão avançado assim. A Bruna que tava falando que pegou uns dados, né? E ficou surpreendida. Eu não imaginava que era tanto. Eu vi ali cerca de 100 milhões. Eu falei, gente, peraí. Conta não bate. É quase a metade do nosso país não tem saneamento. Pode falar, Carol. Pode falar. Nesse ponto, assim, vendo do marketing agora, do ponto de vista de propaganda. A gente teve uma campanha há um tempo atrás sobre canudos. E assim, eu tô falando que a gente não tem que prestar atenção nos canudos, nos resíduos. Claro que não, a gente já falou que a gente tem que prestar atenção nisso. Mas eu fiquei pensando do tamanho que foi aquela campanha. Foi uma campanha gigantesca, na minha opinião, de mau gosto também, que eu não vou nem falar o que era a campanha. Mas quanto de recurso... pare de usar o canudo, mas ele falava o verbo, né? O que você faz com o canudo? Então, quanto não foi gasto naquela campanha para você parar de usar canudo? Teve um impacto fortíssimo aqui no Rio de Janeiro, né? Vários... Que não ia vender mais também. Não ia Foi ter uma canudo época assim, plástico, e os estabelecimentos não poderiam utilizar. E foi assim, uma coisa rápida. Foi muito rápido. Começaram com a campanha, pouco tempo depois os bares e restaurantes não poderiam utilizar canudo plástico. É importante, mas, cara, a gente está jogando resíduo de esgoto no mar. Por que uma campanha desse tamanho para um canudo e a gente quase não ouve falar de saneamento? Você vê, é uma coisa tão importante. Eu acho que nesse ponto a gente vai esbarrar no que fica evidente aos olhos. O resíduo fica evidente aos olhos. A gente, quando vê aqueles montoeiros de lixo, que, assim, a população, às vezes, assim, vou te falar até que por Vassouras, pelo que eu já vi, tá? Você fala, o lixeiro passou, a pessoa vai lá, coloca o lixo depois que o lixeiro passa. Cara, quer me deixar com raiva fazer isso. Você dá aquele montoeiro de lixo, então o resíduo, ele é visível. Aí, nitidamente, é vantajoso. O esgoto não é visível. E mesmo assim as pessoas não se incomodam, né? Porque elas colocam o lixo lá depois que o lixeiro já passa. Não, se tiver do lado do prédio dela, ela se incomoda. Agora, se tiver na frente, na casa da frente, ela não tá nem ligando. Porque pensa só nela, né? Mas, assim, o efluente, não só de esgoto, tá? Eu tô falando de efluente industrial. Quando a gente fala em grande porte, a gente tem a parte de efluentes industriais, que a gente já teve casos em Resende que foram muito grandes, né? Mariana, que teve aqueles rejeitos, de efluente de rejeitos, né? A gente está falando de algo grande, mas em pequena escala, se você for colocar, cara, a quantidade de esgoto que a gente joga, mas a gente não vê, porque ele se dilui. Ele se perde na água. A água, ela facilmente absorve tudo que a gente joga para ela. Então, a água, ela pode estar altamente poluída estando na cor transparente. Estando límpida, né? Estando límpida, ela está contaminada. A gente fica preocupado com aquela água barrenta, com aqueles
farelinhos de poeira, quando o problema é invisível. Invisível aos Às olhos. vezes a água barrenta está mais limpa do que essa água nossa transparente, que é a água lá da roça que você usa, que não tem nenhuma chegada de esgoto, está mais limpa que a nossa própria água. E o que que fica parecendo, assim, quando a gente vê uma campanha gigantesca em prol do uso de canudo de papel e a gente não vê? Parece que a gente está jogando uma cortina de fumaça no verdadeiro problema. Porque a parece gente que foca nisso aqui e o resto esquece que metade da população não tem saneamento básico, né? Mas aí a gente vai chegar no ponto do investimento. Chegamos no poder poder público que tem que ter a sua parte. Como diz o conceito de meio ambiente da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, o meio ambiente é direito e dever do poder público e da coletividade e do cidadão. Então, o governo tem a sua parte, só que o saneamento é muito caro. E até mesmo Ele o vai saneamento. usar dinheiro que ele pode usar para algo mais nítido do que colocar saneamento. Exatamente. É igual a Ponto questão de tratados, né? Para a gente ter meio ambiente, tá? Tem um limite de produção para a gente não causar impacto. Só que as democracias, o que que elas fazem? Elas prometem o progresso. Então, como você bota os burocratas para resolver um problema que vai contra a eleição deles? Então, tipo, eu vou lá e vou prometer para você menos progresso? Você vai aceitar isso? Vou prometer mais progresso. Então, eu assino um tratado de Kyoto aí, por exemplo. E aí levo para minha população o quê? O que que eu falo? Ah, vamos produzir menos por causa do meio ambiente. Então, a gente talvez desenvolva menos tal área. E o amiguinho tá fazendo também? Entendeu? Exatamente. Aí a gente já entra nessa questão dos tratados. Funciona, de forma geral, ou não, né? Ou é uma furada? Como que os países vêm se portando diante disso? Eu acho que 10% se compromete. Se chegar a isso. Porque chega aquela questão, né? Todo mundo se junta lá, vamos fazer o tratado. Aí todo mundo assina bonitinho, aí vai lá a China e aquela produção. Aí a gente entra na questão de consumo também, tá? Você é preocupado com o meio ambiente, mas você compra produtos chineses, tá? Não tô falando pra não comprar não, gente. Não tô falando pra não comprar na Shein. Shopee, Comprei na Shein, comprei na Shopee, mas né, a gente tem que ter também a consciência disso. E eles não se preocuparam, eles emitiram, né? Que foi a questão da redução de gases poluentes e eles assinaram o contrato, a China assinou e não cumpre. E aí você fica naquela, tá bom, todo mundo assinou, eu sou um país mais desenvolvido e tal. Só que todo mundo quer mais desenvolvimento, todo mundo quer estar à frente. E aí eu tô vendo que o cara não tá fazendo. Eu vou fazer? Aí vem aquele pensamento de que, eu estou sendo lesado. Ninguém faz, eu vou fazer. Eu vou fazer sozinho? Se tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Então acaba que a gente fica nessa também, que fica um tratado para inglês ver, porque na realidade não funciona. São vários documentos que são emitidos e ficam no papel, né? Um exemplo aí, a Política Nacional foi meio que um tratado, mas foi mais uma legislação, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aquele negócio do fim dos lixões. Sei. Hoje se fala em fim de lixões. Já passou para esse ano o fim dos lixões, mas eu acho que a gente nunca vai acabar com esses lixões. A gente conquistou os aterros sanitários, mas a gente nunca vai acabar com esses lixões. Aí que a gente chega no consumo. O consumo é importante. O consumo é importante para a gente poder viver, porque a gente precisa consumir para viver. A gente não consegue viver sem consumir. A gente não vive sem gerar resíduo. A gente consome e o resíduo é gerado. Só que existem ações interessantes. Eu estava vendo uma ação da Coca-Cola e da Ambev, que eles pegam todas as garrafas deles e transformam em garrafas novamente. Que é a famosa indústria do plástico, agora que eles estão reaproveitando os plásticos para fazer novas esses dias eu peguei a garrafinha de Coca Zero, tava lá. Essa garrafa é 100% reciclada. Muito legal. Sim, e eles usam. Então, assim, existem mecanismos que a tecnologia, que o desenvolvimento está trazendo, que faz com que esse equilíbrio seja possível. O marketing verde, ele é positivo. As indústrias não estão vendo isso. Se você usar o marketing verde, você diminui o seu custo de matéria-prima, de insumos, e você consegue ter um equilíbrio econômico, social e ambiental, que é a sustentabilidade na prática que a gente fala. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito
Só que assim, não é todo mundo que lê o que você leu na garrafa. Não é todo mundo que se preocupa com isso. Separar. Mas se todas as empresas começarem a fazer o que os tratados dizem, junto com os governos, a gente vai conseguir chegar nisso. Eu acho também que parte da responsabilidade da empresa, igual você falou, dessas ações da Coca-Cola. Tipo, as empresas, elas produzem, é igual garrafa de vidro. Todo mundo, o vidro é 100% reciclado. Só que reciclável, mas ele não é 100% reciclado. Então, assim, gera um resíduo bruto muito pior do que o plástico, eu acho, que na natureza, porque ele não é reciclado. Então, assim, eu acho que agora já entra em engenharia de produção, né? Aí já não sei muito sobre esse assunto, mas essa logística reversa, porque a gente tinha, né, a questão dos cascos retornáveis, a mesmo caminhão que traz, não poderia levar de volta? São perguntas assim que às vezes a gente, imaginando a solução, pensa, né? Porque não é só o governo que tem responsabilidade, nem deveria ser. As empresas produtoras também, que são responsáveis até pela maior produção dos resíduos, e cada indivíduo. Sim. Né? Eu acho que esses tratados não deveriam ser só governo. Para ele funcionar na prática, tinham que haver tratados que fossem locais, nacionais, aonde você trouxesse as empresas. Que a empresa que produz para a gente consumir. Se a empresa mudar o perfil dela, a gente vai começar a se moldar para a empresa. A gente vai começar a ver o que a gente não via dela. Então, eu acho que é uma oportunidade de marketing e uma oportunidade de melhoria ambiental e de cultura, né? Que a gente precisa melhorar essa cultura nossa aí. Isso é um ponto. Pode falar, Bruna, que depois eu... Não, essa questão, assim, eu não sei se confere, mas eu sei que tem, por exemplo, multas que as empresas precisam pagar quando violam, né, alguma questão ambiental, mas tem empresas que preferem pagar as multas do que trilharem os caminhos para, né, regularizar essa questão ambiental da empresa, né? Porque é isso, as pessoas estão vendo valor nisso. O seu cliente está vendo valor no seu marketing verde? Então, a gente também entra nessa questão. Então, se a população não valoriza, não adianta a gente querer botar uma coisa de cima. Então, assim, entra muito na questão cultural, que eu acho que vai totalmente na contramão do globalismo. Então, a gente pega uma coisa global, que ela não tem... que vai... você preserva o que é seu. E você vai preservar o local que você está. Nunca uma pessoa de fora vai valorizar mais o seu país, ou deveria valorizar mais o seu país do que você mesmo. E essa é uma deficiência que a gente tem muito grande no Brasil. A gente não tem orgulho da nossa terra. A gente tem, assim, lastros de coisas, assim, quando a gente vê alguém que fez sucesso. E aí, da minha cidade, aí você fica todo orgulhoso da sua cidade. Mas, de forma geral, falta um pouco dessa consciência local mesmo, da gente valorizar aquilo, de fazer isso aqui é meu, não é do governo. Sabe? Não é o governo que tem que cuidar, sou eu. Eu acho que não é essa coisa, tratado da não sei o que da ONU, agenda da ONU. Eu acho que não é, o caminho não é esse. O caminho é a gente cuidar do que é nosso. E não alguém que está de cima, que realmente não tem um interesse local e assim, genuíno daquilo que vai resolver os nossos problemas. Acho que a principal mobilização teria que ser da associação civil mesmo, com o apoio de governos e pode ser um tratado global talvez, mas que a gente não perdesse essa autonomia sobre os nossos locais, assim. Tem vários exemplos de pessoas mesmo cooperativas, vamos supor, quando o Estado dá o direito ali de posse dos pescadores de lagosta. Eles precisam daquilo ali para viver. Então, logo, eles têm interesse em preservar. E você vê como que funciona sem questões políticas, porque a gente sabe, quando envolve coisa política, o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente envolve várias outras coisas de pessoas que talvez não estejam tão interessadas ali. Então, a gente vê também essa questão dessas ONGs enormes. Elas, não estou dizendo que elas estão erradas e que elas fazem tudo errado, elas fazem coisas certas. Mas, supondo... a gente tem uma empresa que se preocupa com os animais, defesa dos animais. A gente teve um caso no Canadá de caça das focas. E aí, qual é? Essas empresas, elas não têm que dar explicação para ninguém.
né? Elas não precisam assumir os riscos e os desastres das coisas que elas mesmas provocam, elas só seguem o barco. Então elas foram lá, eu protejo os animais, então logo vou proteger a foca, é um pensamento linear. Só que eles, ali, ao fazer isso, eles pegaram e pressionaram o governo canadense, eles destruíram um modo de cultura local, né, que a gente fala muito em preservar, que a gente fala muito que o agro destrói isso, mas também essas ações dessas grandes empresas, dessas ONGs, elas também destroem isso. Então, elas acabaram com essa caça e aí teve um prejuízo também para a natureza nessa questão, destruiu um pouco da economia ali local, destruiu as tradições locais e hoje talvez o ambiente pode estar pior do que antes deles interferirem. E eles só seguem o barco, porque as focas estão preservadas. Não interessa se o ambiente ficou pior, até mesmo para as focas, para as pessoas e o impacto que aquilo gerou. Eles não têm para quem dar explicação. Eles seguem. Da Shell também aconteceu. Eu vi um exemplo da Shell, que o Greenpeace achou ruim, que eles queriam afundar uma plataforma. Falaram que estava cheio de petróleo, fizeram aquela campanha gigantesca, de novo a gente entra no marketing, né, de que afundar aquela plataforma seria muito pior para o meio ambiente. Começaram a pressionar os acionistas só pensam em dinheiro também, não quer saber, ele quer saber que a ação da empresa está caindo, por causa desse marketing que está sendo feito contra a Shell. A Shell é maravilhosa? Não, mas nesse ponto a Shell estava certa. Ela ia gastar uma quantidade X, ela gastou infinitamente mais dinheiro e recurso à natureza. E aí eu acho que eles pegaram os destroços dessa plataforma, colocaram num fiord na Noruega, tá lá, sendo que hoje vários ambientalistas já defendem o afundamento dessas plataformas porque elas criam ambientes de vida marinha. Então ali a gente teve gasto de recurso, a gente poluiu muito mais porque teve transporte imagina o tamanho dessa plataforma, quanto de transporte que não teve que fazer, quanto de combustível não usou, quanto de maquinário não mobilizou para fazer esse desmonte, e no fim das contas o Greenpeace não estava certo. Né? Depois eles fizeram uma pequena nota pedindo desculpas e seguiram o baile, e o impacto está lá no meio ambiente, entendeu? Então é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção. Será que eles sabem, de fato, que aquilo ali está dando certo, se aquilo ali está dando certo, se aquilo ali é bom para o local, se aquilo ali não vai trazer mais prejuízo no longo ou até no curto prazo? Nossa, a gente vê que, assim, essa questão do meio ambiente é mais do que dar pitacos, né? É uma questão muito profunda, profissional e técnica, porque você tem que avaliar todos os lados, não só o impacto que vai ter, né? Se, digamos, igual o exemplo da plataforma, se afundar a plataforma, tá, é ruim. E aí a outra solução, será que ela vai ser tão ruim quanto ou não? Nossa, é complexo. Virou ali uma guerra de narrativas para ver quem tá certo, quem não tá, quem é o bonzinho e quem é o malvado. E no final das contas, quem perdeu foi o meio ambiente e fomos todos nós, né? Porque, na verdade, igual nesse caso que você passou, eu acho que para fechar essa aresta, eu acho que as ações locais elas são mais importantes que os tratados internacionais. A gente precisa das ações locais de quem vive naquele ambiente, de quem vive, depende financeiramente, quem vive de lazer, quem vive de qualquer maneira ali naquele ambiente. Por quê? Essas focas, elas tinham um equilíbrio natural ali. A partir do momento que essa mudança foi feita, você tirou o equilíbrio natural para a vivência dela. Carol. Você tirou o equilíbrio natural para a vivência dela. Então, eu acho que é muito importante que as ações sejam locais, porque vão ser pessoas que vão ver, de fato, o que precisa ser feito. Não é pessoa que olha o tratado internacional, que é importante diminuir resíduo, mas não sabe que lá gera mais resíduo orgânico que poderia ser compostado, ao invés de investir em reciclagem. Então, você tem que vivenciar e conhecer muito o local para qualquer coisa. Eu acho que as ações locais têm muito mais relevância que os tratados internacionais. Um exemplo disso é a questão do turismo mesmo, né? Você tem aqui em Arraial do Cabo, tem praias que você vai de barco, que você levou, você tem que trazer, porque é multa, né? Na pessoa física. Você deixou o papel de bala, né? Você volta com uma multa para casa. Então, é uma preocupação desses locais turísticos também com essa finalidade, mas que preserva, né? Sim, uma ação local, né? E será que o esquema mesmo é de cima para baixo, né? Porque a gente sempre pede, né, exige que o governo tome providência, que os governos tomem providências. Mas será que realmente é de cima para baixo?
É, né? exatamente. Porque a gente precisa também ter uma atitude. A gente é muito assim, né? Ai, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e eu tô fazendo o quê? Né? Igual acho que foi a Carol mesmo que falou, né? Só incomodo o lixo quando tá na frente da minha casa. Se não tiver, espero o caminhão do lixo passar e jogo o lixo ali, não tô nem aí. Sabe que um exemplo que eu queria trazer aqui é do Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia recente, e também da questão das chuvas que a gente teve aqui na região, que afetou principalmente a estrada ali daqui pro Rio, né, de Paracambi, a Serra de Paracambi. O que aconteceu? A gente aqui na região, a gente fica esperando muito que o governo faça, que o governo faça. De fato, a gente paga bastante imposto, a gente espera que o governo faça, mas a gente sabe que eles não são eficazes em muitos aspectos, na verdade. E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Aconteceu também um deslizamento, uma BR, eles perderam, e aí uma empresária virou e falou assim, peraí, eu vou fazer alguma coisa, vou ficar esperando não, porque eu preciso dessa passagem. Ela entrou em contato com vários outros empresários, eles levantaram maquinário, levantaram recursos financeiros, e aí os moradores que também precisavam passar por ali, poxa, não tenho dinheiro, mas eu tenho 2 braços e 2 pernas. De obra. Entendeu? E, cara, pegaram juntos pra entrar com mão de obra. Então, quem não entrou com dinheiro, entrou com mão de obra. Em 7 dias, eles reconstruíram essa parte da BR que estava... Né? Então, você vê a força dessa ação local e desse sentimento de que isso é meu, isso eu preciso preservar para mim e também preciso preservar para os outros no futuro. É muito melhor do que quantos meses a gente está esperando essa Serra de Paracambi, que está trazendo impacto para todo mundo, ficar pronta de novo. Mas é porque tem gente que pensa, eu não preciso da serra, então tô nem aí, né? Não, mas o pior é quem precisa também. E às vezes a pessoa tem recurso. Eu falo, gente, dinheiro é uma coisa maravilhosa, porque você pode fazer grandes coisas. Igual essa moça que é empresária. Poxa, ela mobilizou, se ela é empresária, ela tem contatos, ela tem meios de fazer as coisas. Então, quem tem meios de fazer as coisas tem mais obrigação de fazer ainda. E ali a gente viu também que quem não tinha os meios ajudou como podia. Sabe? Então, acho que isso também faz parte ali das ações de meio ambiente. A gente parar de falar que a ONU tem que resolver, que o governo tem que resolver, e a gente mesmo fazer, e que as pessoas tenham autonomia para fazer. Porque muitas vezes o governo sequestra essa autonomia nossa e não deixa a gente agir também. Então, a gente fica ali com os braços e os pés amarrados sem poder agir. Isso aí, a gente tem que realmente colocar a mão na massa. Vocês falando, eu lembrei aqui, o meu pai, ele trabalha com eletrônicos, né? E aí, num dado momento, ainda com a eletrônica aberta, ele decidiu criar uma espécie de empresa para cuidar desse lixo eletrônico. E foi uma preocupação que ele teve, porque realmente ele trabalhava desde os 17 anos nessa área, e desde os 17 anos ele não tinha onde descartar. Fazia o quê? Meu pai, ele sempre foi muito preocupado com isso, assim. Essa questão de descarte de pia, de resíduos eletrônicos, ele nunca deixou a gente descartar de qualquer forma, até latinha. Ele fala que latinha, se você não quer vender, dá para quem venda, mas não joga fora. Exatamente. Né? E aí ele mesmo foi lá e ele falou, não, vou criar lá. Chegou um ponto que a coisa ficou insustentável, porque ele não tinha, assim, braços para dar conta de tudo, né? Porque, como a Bianca falou, às vezes se você tem o dinheiro, né, a capacidade de contratar, colocar pessoal e fazer, e no caso dele foi assim, a gente ajudava a desmontar, separar, ele vendia, chegou um ponto que ficou insustentável, mas ele viu uma forma de fazer algo com um problema que ele tinha há anos, onde que eu vou descartar isso? E ele separava o cobre, separava o metal, separava o plástico, aí vendia, aí usava aquele recurso para aplicar ali, só que com o passar do tempo ficou insustentável, né, mas são pequenas ações que a gente pode fazer. Né? Pequenas ações. E você falou também que ele concretou as televisões, não foi? Eu falava com a Bianca pouco antes de vocês chegarem, que assim, ele começou a juntar isso tudo e imagina qual que era o galpão maravilhoso. A minha casa. E aí ele conseguiu pôr em cima da laje, né? E aí já tem um outro assunto que a gente vai tratar aqui, que é a questão de que a tecnologia, né, antiga, era consertável. Você tinha uma televisão de tubo, você consertava ela 10 vezes ela voltava. Nossa, aquela grandona.
10 vezes ela voltava para sua casa. Tão triste, 3 dias sem televisão. Funcionando. Agora, essas TVs novas, elas quebram e ou é muito caro para consertar, né? Ou conserta, volta para casa e não funciona mais. E aí, ele tem uma infinidade. Você vê, ele trabalhava desde os 17 anos com eletrônica. Tinha muitas TVs de tubo, mas em quase mesma proporção, várias TVs de LCD e plasma, né? Porque era o que chegava para ele e as pessoas, ele oferecia orçamento. Isso não vale a pena, não vou arrumar. É mais fácil comprar uma nova. Mais fácil comprar uma nova, virava lixo eletrônico. Então, qual que foi a ideia do meu pai? Ele pegou ali a laje, encheu a laje de aparelho eletrônico e fez um muro. Brilhante. Visionário, né? Ele fez um muro, colocou porque não tinha cerca, né? Uma questão de proteção, até estética, segundo ele, tá lindo, né? E colocou as TVs em volta da laje ali, né? Eu falei, ainda dá pra botar um acabamento, concretar ali, e aí fica a TV no meio de... Utilizar. Mas eu acho que hoje em dia as coisas estão muito assim, né? Gente, a geladeira lá de casa, Muito Tem- descartável. meu pai e minha mãe têm 21 anos de casados. Deve ter uns 25 anos a geladeira lá de casa. Uma Daco. É isso que eu falo, quando quer trocar, E falei, não troca. para de funcionar, tá? O Rafael fala assim, amor, a porta do congelador já caiu, a luz não funciona mais, mas ela sai até fumaça, parece até balada, tá? Sai Não. até fumaça. E é engraçado, assim, meus pais nunca foram de ter. Eu lembro que quando lançaram o CD, um aparelhinho de CD. Nossa, mas a gente demorou pra ter aquilo. Então, meus pais nunca foram a vanguarda do negócio, né? A gente sempre tava lá atrás. Então, eles nunca foram de comprar muitas coisas novas, porque chegava uma de nova geração. Mas aí, eles tinham uma geladeira. Aí, minha mãe chegou um certo dia e falou, pô, tá, a gente tá 25 anos com essa geladeira... Vamos trocar? Falei, foi a pior coisa que ela fez na vida. Porque depois que ela preservou por 25 anos funcionando bem, gente, você compra agora e o negócio. Tadinha. Em 5 anos você já trocou duas. Mas é igual telefone. geladeiras. Telefone, você vê, não passa de 5 anos. Se chegar a 5 anos é muito. Eu tô pra dizer que 2. 2 anos. Começou- já- Eu pensei que fosse só eu, porque eu sou um pouco descritiva, assim. A com- partir de 2 já não. Fora que aí pessoal que troca todo ano, né? Haja dinheiro. Não, eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas eu acho assim que a tecnologia ela pode ser um pilar muito interessante para essa questão da sustentabilidade. Hoje, tudo que a gente faz tem tecnologia, né? A tecnologia não é só o celular, é o aplicativo. A gente usa o banco, é aplicativo. A gente usa o Delivery On, é aplicativo. A gente usa o iFood, é aplicativo. Nossa, nem fala. A gente usa qualquer coisa aplicativo. Facilita a vida. O joguinho educativo de criança é aplicativo. Às vezes tem que às vezes você tá no restaurante, você tem que deixar a criança sossegada, sei que não pode dar tela. Mas você dá aquele joguinho. A gente bate Telefone, ponto né? pelo aplicativo. Tem hora que é um descanso. Registra o ponto pelo aplicativo, É. gente. Mas assim, eu acho que a tecnologia é um aporte que a gente tem, que a gente está subaproveitando ele. Existe muita coisa que pode ser feita através da tecnologia, que a gente, na verdade, a gente não sabe o potencial que ela tem. A gente está falando em sistema, eu estou falando em sistema, eu estava olhando assim, quando eu fui ver o negócio da Coca-Cola e da Ambev, existe um sistema, Recicla pelo Brasil, eu nem sabia disso, fui pesquisando para cá. Que tem vários programas de reciclagem num sistema só, onde tem engajamento de várias empresas Olha, juntas que na legal. mobilização, principalmente para a parte da indústria do plástico. Né? Uhum. Mas é um sistema muito interessante. Então, a gente está falando de sistema, a gente está falando de elementos, de estruturas, né? Eu acho que a tecnologia ela está aí para agregar e para melhorar. E a gente só tem que saber aproveitar ela. Não sei como ainda, eu acho que a gente vai aprender cada dia uma novidade. Assim como a gente convive sempre uma novidade aqui, outra aqui fora da tecnologia, eu acho que a tecnologia é idem. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender com a tecnologia e aplicar ela na sustentabilidade. Mas isso mudando a nossa cultura. É o que a gente fala. O que é capaz de fazer você abrir mão de ter o celular do ano, de ter uma roupa nova a cada estação, um sapato novo a cada estação, a andar no seu jatinho particular? Porque muitas dessas empresas, às vezes, que vendem, que você vai lá, paga, doa lá R$100 para preservar o meio ambiente, vai ver, os caras estão lá andando de jatinho o tempo inteiro para cima e para baixo, com um tablet na mão de última geração, fazendo pesquisa na rua. Então, assim,
o que é capaz, além da educação, eu acho que não adianta você colocar a educação na cabeça dos outros assim. Então, o que é capaz de fazer com que você abra mão disso, né, de todo esse conforto, ou até mais do que um conforto, né, porque às vezes é até exagero, e em prol do meio ambiente e das futuras gerações, porque a gente está falando de futuras gerações. Para mim, cara, só o sentimento de que aqui é meu, esse lugar é meu, eu respeito a história desse lugar. Eu tenho que falta aqui, que eu repito, falta aqui no Brasil. Eu respeito a minha história, sabendo com os nossos erros e os nossos acertos. A gente tem muita coisa ruim, mas a gente também tem muitas riquezas. Eu respeito quem passou por aqui antes de mim. Eu pertenço a esse lugar porque eu sei de onde eu vim. É igual a Carol falava no início. Eu escolhi esse colégio para os meus filhos porque eu estudei aqui. Né? Eu estudei junto com a Carol, inclusive, na mesma sala, tá? Nossa, imagina agora. E a minha história, eu imagino que seja da sua mãe também, a minha mãe fez questão que eu estudasse aqui. Porque o Santos Anjos tem isso, né? Essa coisa do pertencimento, de aqui a gente tem uma vivência muito completa, então permite que a gente viva muitas coisas. Então a minha mãe criou esse vínculo de pertencimento e é uma coisa assim que nunca vai embora. Tipo, eu fui Santos Anjos, eu fui aluna de Santos Anjos, então essa foi a escolha dela. Pertencimento. E aí eu pertenço, eu respeito quem veio antes, eu continuo com essa história e eu preservo para quem vem depois. Então é isso que falta no brasileiro de forma geral. A gente tem isso dentro da gente, é igual eu falei antes, mas falta a gente desenvolver. E aí vem a educação. Ou se falta. Educação ambiental, que aí a gente também vai entender essa preservação. E ninguém mais pode fazer isso pela gente, não é um presidente. E a educação básica e ambiental depende da tecnologia hoje. Aí que entra a tecnologia. Tecnologia, ela tem vários braços e que é usado nessa educação para esse pertencimento. E não tem volta, porque a gente já experimentou o que é bom, quem quer voltar atrás? Não dá pra ficar sem, é como ela falou, você precisa... Quem quer pegar fila no banco pra fazer um depósito? Ih, gente, quando fica fora do ar, assim, um banco, me mata. Eu tava passando com meu marido de carro, eu falei assim, gente, quanto tempo que eu não vejo uma fila na loteria? Quando eu vejo, eu falo, graças a Deus, Senhor, eu não estou ali. Quanto tempo que a gente não vê uma fila na loteria? A praticidade, a tecnologia. É tempo de produção, de você estar fazendo outra coisa, de você estar, inclusive, com outras pessoas e até se preocupando com o meio ambiente. Você tá lá numa fila perdendo tempo? Não, você tá a criando tecnologia projetos. permite que você influencie as outras pessoas. É verdade. Sim. Você influenciar positivamente, Abrir não negativamente, né? A gente teve uma abertura de portas, assim, muito grande, né, com essa questão da tecnologia. Pessoas que você talvez nunca fosse ouvir o que elas teriam para falar para você, tiveram oportunidade de falar. E você tem a oportunidade de ouvir. Então a gente perde um monopólio central da informação e começa a descobrir um mundo novo, né, possibilitado também pela tecnologia. Acho que falta muito isso também, né? A gente focar no que realmente é importante. Porque às vezes a gente foca em tanta coisa que não é tão importante quanto a gente falar do meio ambiente, falar dessas questões. Acho bem legal a gente focar nisso, né? Ainda mais no mundo que hoje todo mundo praticamente é influencer, né? Às vezes a pessoa não é blogueirinha. O pessoal fala, blogueirinha que não sei o quê. Mas às vezes você não precisa ter esse apelido de blogueirinha. Se a Carol chegar no Instagram dela e postar alguma coisa, querendo ou não, ela vai influenciar uma pessoa, né? Nós somos influenciáveis e influenciadores também. Aí que tá a gente saber fazer isso pro bem, né? Exatamente. Saber fazer E a gente, assim, para escolher o bem, a gente precisa ter liberdade. Então, assim, tudo vai ter um lado positivo e um lado negativo. Então, isso tudo vai depender das virtudes que cada um desenvolveu. Se você tem boas virtudes desenvolvidas, provavelmente você vai utilizar a questão para o bem. O que não pode a gente cercear tudo porque algumas pessoas usam para o mal. Então, a gente tem que sempre usar
fazer isso, o uso da tecnologia a nosso favor e como a Carol falou, A gente né? tá falando de liberdade, mas também de conhecimento, De né? Que aí vão conhecimento. das escolhas que a gente faz para os filhos, das escolhas que a gente faz pra gente, que eu acho que o conhecimento, se você tem conhecimento, você consegue estruturar melhor uma ideia, estruturar melhor um conceito, que aí você consegue abranger de forma... Porque assim, eu digo que a gente consegue ir além, pensar muito bem, pensar em soluções. Eu hoje trabalho na Universidade de Vassouras, no Núcleo de Inovação Tecnológica. Eu estou começando a trabalhar com algumas possíveis patentes da área de meio ambiente. É muito interessante você pensar que, se você pensar num problema, igual eu falo lá, você tem que pensar no problema. O meu problema é esse. A solução que existe é essa. O que eu posso melhorar disso que existe? O conhecimento, a liberdade, as virtudes, junta com a sustentabilidade, a gente consegue achar soluções. E a tecnologia é a base dessas inovações. Então, eu acho que o inovar está em alta. É inovar para poder conservar, preservar o que a gente tem aqui. A gente conserva o momento, a gente conserva o que a gente tem para poder preservar para os que vêm depois. Eu acho que a ideia toda da construção é essa. E pegando esse gancho da Carol, também uma coisa que eu gosto de falar, assim, até para refletir. A gente pega a realidade do Brasil. A gente tem aqui o agronegócio. Aí o agronegócio é conhecido muito por devastar, não sei o quê. Só que assim, a gente às vezes às vezes eu vejo as pessoas escandalizadas. Meu Deus, entrou um novo defensivo, como é que chama? Agrotóxico no mercado. Aí eu falo assim, graças a Deus. Imagina se a gente estivesse usando o agrotóxico da Revolução Verde ainda, né? Entendeu? E muito mais nocivo. Então a gente também tem esse desenvolvimento da tecnologia para questões necessárias. Assim, uma realidade. O agronegócio ele mantém parte do Brasil. Essa é uma realidade nossa. Né? Você vê essa questão lá também do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, são grandes produtores de alimento aqui no Brasil. E tem a questão do uso do solo, do agrotóxico, de várias questões, né? Só que a gente também tem que entender que, sendo isso uma realidade, a gente vai fazer críticas, sim, mas eu vejo que as críticas que são feitas hoje não têm o propósito de contribuir. Você vai simplesmente acabar com o agronegócio, aí você perde toda uma cadeia sustentável, que aí a gente também entra no termo de sustentabilidade, uma cadeia sustentável de economia. Aí você vê as coisas acontecendo. Eu vi um vídeo de uma senhora falando do que aconteceu no Rio Grande do Sul e achando engraçado. Só que ela, né, mal sabe que os recursos aqui, a gente tem uma coisa chamada Pacto Federativo, então os estados que produzem mais, além de entregar todos os alimentos para os outros estados e também para fora, porque a gente alimenta também parte do mundo, o dinheiro... O excedente do pagamento de imposto, quanto mais você produz, mais imposto você paga, também é redistribuído pelo poder central para os estados que ficam mais deficitários. Então, você vê como que a gente não tem um pensamento de união e como isso é triste para um país. Então, em vez de a gente pegar, o agro tem um problema, tem, mas o agro é a nossa sustentabilidade, é o que o nosso país tem de mais forte. Vamos trabalhar para que a gente consiga, com a tecnologia, como já vem sendo feito, né? Mas que a gente possa melhorar ainda mais essa produção de alimentos, ao invés de criticar você criticou o agro e qual a solução que você deu? Nenhuma. Então é isso. Eu só quero criticar. Toda crítica tem que ter um objetivo de criar a solução. Se a gente usasse o país inteiro para a gente desenvolver trabalhos científicos, pesquisas científicas de inovação, para a gente reaproveitar melhor esse solo, porque de fato os alimentos hoje em dia eles estão mais carentes dos minerais, das vitaminas, isso reflete também na nossa alimentação. Mas como é que a gente pode melhorar isso? Eu acho que esse é o grande caminho da gente tentar achar esse equilíbrio do meio ambiente é tudo e da gente respeitar as nossas individualidades como país, como povo, né, como comunidade local também, que é uma realidade diferente do Brasil inteiro. O Brasil é enorme, então cada localidade tem sua realidade e buscar isso, né? Esse equilíbrio. Você tocou no agro, só para fechar essa sua ideia do agro, Bianca. Eu acho que a gente tem o agronegócio. É a base de qualquer coisa hoje, o agronegócio. A gente se alimenta, então a gente depende do alimento.
E vinculado a isso, você querer acabar com o agronegócio, você não acaba só com a economia, ou com a falta de um alimento que chega, ou com uma grande empresa. Você acaba com empregos, que o agronegócio emprega muita gente. Então, chega no ser sustentável, é ser autossuficiente. É você conseguir se manter, é você ter um equilíbrio para existir, coexistir ali. Então, eu acho que o agronegócio, ele é positivo. Algumas arestas precisam ser feitas. Poucas, não são muitas. Parece que o agronegócio é o grande vilão. Eu acho que ele é uma das grandes soluções sendo trabalhado. E com a ajuda da tecnologia. Da tecnologia. Como, assim, acredito que já é feito nessa questão, técnicas de irrigação que evita desperdício de água. Sim. Ajuda da tecnologia, né? E como a Bianca falou, é se debruçar diante do problema e buscar soluções com os recursos que tem. Essa questão da tecnologia mesmo, a gente não vai regredir, a gente não vai largar isso aqui, né? A gente agora tem que aprender a utilizar. Uma coisa que eu acho incrível, gente, que a tecnologia fez foi quase banir o papel das nossas vidas. A gente ainda se prende um pouquinho, mas... Eu amo ler livro no papel, gente. Ler livro. Eu também, gente, não dá. O livro é importante. Eu acho o livro super importante desde a infância, né? Desde a infância. Mas, assim, eu acho que o papel para estudo ainda é muito usado, a prática de escrever. E eu sou assim. E eu acho que isso, assim, é válido. Sim. O papel é um dos elementos da reciclagem que, assim, menos agride o meio ambiente quando não é segregado corretamente. Mas, assim, hoje você vê que quando você... Eu tenho certeza que você vai usar isso de rascunho depois para escrever alguma coisa. Porque eu faço isso, todo mundo faz isso. Eu vou dar pra Ida. Ela usa lá em cima. Então, eu acho que... E a irmã o outro papel dia... é necessário, o papel ainda é necessário. Eu acho, eu tenho essa visão. A tecnologia é importante, mas o papel é necessário. Mas eu acho Principalmente engraçado que teve uma época que, não sei se você pegou essa época, se vocês pegaram, de ler aquela revista Capricho, toda teen. Gente, os povos lá em casa. E hoje em dia a gente não faz mais isso, gente. Não. O que tá acontecendo? A gente fica no Instagram. Jornaleiro, tadinho, vai. Mas eu tava falando que a irmã Cláudia outro dia tava toda feliz, que aqui tem uma picotadora, né? E aí ela falou, nossa, menina, isso aqui é pequenininho, ó, mas cabe tanta coisa. A gente vai botando as folhinhas lá, depois pega um montão e dá pra reciclagem. Eu falei, que coisa linda, irmã. Ela toda... ela me pegou, ela falou assim, minha filha, que eu tava cortando lá um papel, né? E tinha um papelzinho, né? Maiorzinho, não fiasquinho. Aí ela virou pra mim e falou assim, minha filha, quando acontecer isso, você guarda dentro de uma bolsinha e joga lá naquele saco que vai pra reciclagem. Tá bom, irmã, tá bom. Agora minha sala fica com besta de um pacote lá. Hoje eu fui lá deixar já meus fiapinhos de papel. O exemplo da revista que você deu foi até o colégio. A gente é mal acostumado com esse negócio de não ter papel, jornal, esses negócios, né? A Patrícia foi mandar uma atividade pro Bernardo. Era de colagem. Eu falei... Tem que imprimir. A colagem é importante para a coordenação motora, para recortar, para tudo isso é importante. Eu acho que a educação infantil primordial, eu acho muito legal. Mas eu parei pra pensar onde que eu vou arranjar troço pro Bernardo cortar. Consultório. Sabe o que ele cortou? O desenho dele. Os desenhos dele que eu já botei pra cortar o seu desenho. Esse é bom. Muito bom, Eu ia falar, desenha aí e corta depois. Gente, revista é um negócio muito escasso. Professores, por favor, não peçam. Não peçam. A Tati estava falando sobre isso na questão da caçada, né? Na reunião de pais, ela tava falando sobre isso. Pais, fazem isso, pega uma caixinha, já recorta. Se não tiver revista em casa, né? Imprime, já recorta, deixa na caixinha, que eles vão fazer a caçada, eles vão conseguir e tal. Mas hoje em dia não tem mais, gente. Cadê as revistas? Agora, uma coisa interessante que dá pra tentar utilizar são embalagens, né? Gente, porque que dó. Tem design de empresa que tá de parabéns, que fazem umas embalagens lindas que eu jogo fora com pena, assim, né? É uma coisa que dá pra aproveitar. Lembra da garrafa da Coca-Cola dourada? Gente, eu amava aquela garrafa. Vocês não lembram da dourada? Da prata? Ninguém lembra dessa garrafa? De 2 litros? Não é do meu tempo, não, Fernando. Gente, era uma da Copa, alguma coisa assim. Ah, não é do seu tempo. Gente, eu amava. Sabe o que eu lembro? Que a minha tia tinha um monte na geladeira com água. Ela gostava, né, de fazer isso. Lá em casa eu faço também. Mas tem embalagens que são lindas até pra reutilizar, né? Eu fico muito assim.
Eu amo pote de creme. Gente, tem os potes de creme que são lindos. Eu vejo assim, isso não é um pote de creme, isso é um vaso de flor. Aí tá no meio da sala. Já vê potencial, né? Potencial. Eu lembro quando eu tava na escola que as professoras elas recortavam a garrafa, pegavam o fundo da garrafa e colocava tinta pra gente pintando, né? A tampinha também. Colocava tinta na tampinha. Chegamos ao ponto da reutilização, não é só a reciclagem. Isso que eu ia falar. Não tem mais perguntas aqui. Acho que a Bruna também não tem mais. Mas eu queria que você falasse. A gente queria. Eu vou falar por todos, tá? Por todas. Eu queria que você falasse. A gente queria que você falasse um pouco dos 5 R's. Cismei com 5 R's, gente. A Fernanda tá desde cedo falando disso. É porque hoje eu imprimi um negócio pra Nívia dos 5 R's que ela pediu. Eu falei, já vou aproveitar o podcast. Que hoje até dizem, eu não sei mais, eu acho que já são 7, tá? Salvo 7? engano, já chegou Meu a 7. Deus, estamos evoluídos, Você tá então. atrasada. Eu tô Salvo engano, já atrasadíssima. chegou a 7. Mas assim, os R's, a gente começou primeiro em reciclar, reutilizar, né? Porque tem diferença. Quando você recicla, você pega aquela garrafa, igual a Coca-Cola faz, você transforma em outra garrafa. Mas quando você reutiliza, tá acontecendo um simpósio do mestrado profissional. Inclusive, saindo daqui, eu vou lá fazer uma palestra para crianças de 4º ano do ensino municipal, né, das escolas municipais, que eu vou trabalhar coleta seletiva e no final eu vou plantar um girassol com composto orgânico da composteira lá do sítio do meu pai. Então, a gente vai fazer um trabalho bem dinâmico. Então, eu peguei uma garrafa PET e eu vou dar uma para cada um cortada e eles vão plantar o girassol e levar para cuidar em casa. E eu usei a garrafa. Vocês já viram aqueles jardins verticais que você usa de garrafa PET? Aquilo é muito legal. Já é essa proposta com eles. Então, é a reutilização. Mas, além disso, a gente tem o reaproveitar, a gente tem o repensar, porque o repensar é o quê? É a questão do consumir, né? Então, o reaproveitar, eu estou falando em escala industrial, não sei se vocês conhecem o coprocessamento. Muito de material que a gente acha que a indústria não é utilizado, hoje ele vai para uma empresa, se faz um processo de aquecimento, coprocessamento e gera fonte de energia para determinados tipos de empresas que tira essas partes de carvão, de outras coisas que são tão poluentes, e você tem aqueles blends provenientes de resíduos, de rejeitos, né? Então, é o coprocessamento. Então, a gente tem essa... E assim, hoje não se fala mais só em R não, tá? Eu esqueci, eles lançaram com esse negócio dos objetivos sustentáveis aí, eles lançaram um que se associa com saúde. Então, tem um monte de coisa muito legal que a gente não se limita só ao reciclar. É o reutilizar, o repensar, o reaproveitar. E... o último você me pegou. Deixa eu lembrar qual é o último. Eu nunca lembro. Deixa eu pensar qual que é É o um último. exercício também, né, pra memória. Eu gravei o reciclar e fiquei com E o reutilizar. Utilizar. Não, às vezes a gente usa o reciclar pra tudo. Tô reutilizando, eu tô usando o reciclar. O repensar que é o mais importante para mim nisso tudo, tá? E assim, dentro disso tudo, desse repensar, é um conceito, igual eu estava conversando lá mesmo nesse simpósio ontem, hoje de manhã com o pessoal. Resíduos sólidos e lixo. Hoje todo mundo fala que vai jogar o lixo fora, né? Se a gente não joga fora, que a gente está no ambiente, né? A gente joga onde a gente está, primeira coisa. O lixo, ele é algo que a gente tem que pensar negativo. Quando você fala lixo, você não fala que é algo positivo. A população entende lixo como algo negativo. A população não sabe que lixo é resíduo sólido e rejeito. Rejeito, para mim, é só o banheiro, que não dá mais para aproveitar, que o destino é o aterro. Mas a maioria é resíduo sólido. É onde você reaproveita aquilo. Então, isso tudo está no repensar. Cada R abrange muita coisa, né? E outra diferença que eu acho que é importante a gente pensar, que foi o que eu já falei aqui no meio um pouquinho com vocês, a gente conserva agora. Quando a gente está falando em meio ambiente, a gente preserva a natureza, aquelas matas bonitas, né? Mas quando a gente está falando em cidade, a gente conserva o meio ambiente. É o que eu vou falar com eles. O brinquedo, a escola é meio ambiente. Eu vou falar para eles isso daqui a pouco lá. Então, a gente tem um meio ambiente conservado.
A gente tem que conservar para a gente, para preservar para o futuro. Mas a gente, na natureza, que são poucos os pontos que a gente tem, isso, Amazônia, de repente alguma parte de Mata Atlântica, aí sim é preservar. Você preserva a natureza. Você conserva o meio que você está. Eu tô até pensando assim, quando eu conservo meu celular e não destruo, eu tô ajudando o meio ambiente, Claro. porque eu não preciso trocar, eu conservo meu brinquedo, eu não vou tacar meu brinquedo na parede, né? Não vou quebrar. Tô preservando o meio ambiente. Quando você doa, Conservando, né? quando você conserva, você doa para quem não tem como ter. E você chega no ponto da sustentabilidade, que é o social. Que eu acho que é uma parte tocante, importante e esquecida. O social, tão quanto o meio ambiente, eu acho importantíssimo. Economia paralela, a gente precisa dela. Mas eu acho que a sociedade e o meio ambiente têm que andar de mãos dadas. Até porque a economia, ela é baseada nos hábitos de consumo também da população, né? É o que a gente está falando. O que vai fazer você abrir mão de simplesmente querer se livrar do lixo, simplesmente querer comprar um celular, não valorizar, porque a gente fala, você é muito materialista, você se preocupa muito com as coisas, mas é também uma forma de não ser, se você conservar aquilo, é uma preocupação. A Carol tem um projeto muito legal lá no Hotel Santa Amália, que ela fez um projeto de uma composteira lá, e também teve o projeto da calçada, da arborização. E assim, a gente passou tanta dificuldade que foi uma iniciativa dos empresários ali da rua, só que a população não tem uma consciência de que aquela rua também é dela. Então, a gente tentou tanto, a gente botou placa, a gente fez tanta coisa e toda vez o negócio estava trollado. Era alguém que destruía a planta, a palavra que eu usei. Trollado. Mas era a planta que estava destruída. O lixo, gente, passava gente assim de carro, tacava a lixeira lá, caía para fora, ninguém tava nem aí. A gente tinha colocado um latão para resíduos recicláveis, outro latão para resíduos orgânicos e um para lixo mesmo de descarte, né? Mas, cara, tava sempre tudo embolado. Então, ali foi uma tentativa, que como não teve cooperação das pessoas, não foi para frente. Assim, nós fomos vencidos pelo cansaço. Completando o R que eu esqueci, tá? Eu tava aqui contando no dedo. Usar, repensar, reutilizar, reciclar, reduzir Reduzir. e recusar. Recusar. Eu tô E tudo fingindo que relacionado ao consumismo mesmo, né? A gente tá falando de consumo. Você reduz se você não precisa, você recusa se você não precisa. Você vai na loja, oferecer um sapatinho, recusa. Não quero. Hoje eu não quero mais. Uma bolsa, você já tem 30? Não. Não adianta. Quando se quer, tem que comprar, porque na verdade a gente também tá vivendo nesse meio e a gente precisa fazer o que a gente Não, quer. mas aí não Tipo, fala isso. Tem uma amiga minha que aparece na centopédia, tanto sapato que ela compra. Gente, Vai assim, viver, vai morrer, não vai usar os sapatos é o que a todos. gente falava no princípio. Mas se ela doar, depois no final, bem Mas e a conservado, já é alguma pegada? coisa. Não doa. Aí Não, mas é o que a gente falava no início, né? A gente volta pro princípio, né? Consumo faz parte, é coisa de gente, de ser humano, não tem como, né? Então, assim, consumo vai ter, a gente tem que Mas repensa. repensar e, assim, agir com consciência, Isso aí. né? Mas não deixar e querer viver num mundo utópico achando que a gente vai ter o paraíso aqui na Terra, porque não vai rolar, cara. Não vai rolar. Tudo tem início, meio e fim e a gente tem que fazer pra gente viver da melhor maneira, de forma com responsabilidade, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Não deixar de consumir não é a solução. de jeito nenhum. Gente, foi muito agradável. Nossa, agradável, viu? Palavra chique. Um Foi falando- da hora. Um falando pro lá, o outro falando agradável. Foi da hora o nosso podcast. Bruna, quer falar alguma coisa? Foi incrível, assim, é uma descoberta, né, na realidade, porque esse papo sobre meio ambiente, a gente escuta muito, né, só que sempre tem mais, e quando a gente fala de tecnologia tem mais coisa ainda, é amplo, né, foi excelente para a gente sair desse achismo e mergulhar realmente o que é sustentabilidade, o que é cuidar do meio ambiente. Sair do lugar comum, né, gente? Pensar um pouco além. Fora da caixinha.
Agradecer a Carol, né? Mãe do B, da Clarinha, e todo dia lá no portão. Lindo, gente. Ai, A duplinha, Sandy Eu que Júnior. agradeço, gente. Foi tem- o máximo. E tem que agradecer mesmo. Bianca porque... também arrasou. Ui. Tem que agradecer mesmo, porque eu entrei em contato com a Carol e falou assim: não, o dia que vocês quiserem, eu me ajusto pra falar sobre isso com vocês. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Então é isso. Gente, a gente dá um jeito no que a gente quiser. Prioridade. Gente, então é isso. Eu ia falar Santos Anjos, Educação que Conduz a Descobertas, lugar de gente feliz, tem que fazer o merchan do colégio, né, gente? E essa semana, como eu já disse, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 estão aí aprendendo sobre o meio ambiente e é muito bacana a linguagem deles, né? Não faz isso porque senão o meio ambiente vai ficar dodói, né? Ele vai ficar triste. Então, é isso. Foi mais um podcast. E se inscreve aí, para de arrumar desculpa para se inscrever. Já comenta aí o que você achou desse podcast e fique ligado que tem muito mais aqui do Santos Anjos, tá? E se seu filho não é matriculado ainda no Santos Anjos, tá perdendo tempo. Matricule-se já.